Glória a Deus. Amém, Lucas? Quero parabenizar aqui. Cadê o Tiago? Tiago, tá noivo. Meu Deus, irmãos, cobre a vida desse jovem de oração, né? Vai orando aí, fala: Deus, me dá condições de ter um fogão para abençoar meu irmão. Vai me dando condições de ter um guarda-roupa. Jesus, para abençoar o teu servo, um ferro de passar. Vai orando aí, irmão. A gente tem que abençoar os nossos jovens, amém? Amém? Rapaz, se não fosse os irmãos que não tivessem ajudado no início, seria difícil demais. Mas temos a igreja para ajudar os nossos jovens, amém? E nossos que vão casar, tem que se preparar. Vamos orar por eles, amém? Então, parabéns ao Tiago e à Tailane. Cadê a Tailane? Está com as crianças? Meus parabéns, Deus abençoe vocês nesse passo. Vamos abrir nossas Bíblias, irmãos, no Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo de número 13, versículo de número 32. Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo 13, versículo de número 32. Amém? Marcos é o segundo livro do Novo Testamento. Depois de Mateus, vem o Evangelho segundo escreveu João Marcos. Amém, igreja? Diz assim a palavra do Senhor: mas daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos que estão no céu, nem o Filho, senão o Pai. Olhai, vigiai e orai, porque não sabeis quando chegará o tempo. É como se um homem partindo para fora da terra deixasse a sua casa e desse autoridade aos seus servos, e a cada um a sua obra, e mandasse ao porteiro que vigiasse. Versículo 35: vigiai, pois, porque não sabeis quando virá o Senhor da casa, se à tarde, se à meia-noite, se ao cantar do galo, se pela manhã, para que vindo de improviso não vos ache dormindo. E as coisas que vos digo, digo-as a todos: vigiai. Amém, meus queridos? Pode se assentar em nome de Jesus. Esse texto, Jesus já estava terminando o seu último discurso antes de ser preso no Getsêmani, levado para o Sinédrio para ser julgado com falsas acusações, para ser morto por nossas vidas. Mas lembre-se que Cristo, ele veio trazer ao conhecimento dos filhos de Deus a verdade do que iria suceder nos últimos dias antes da sua vinda. Ou seja, Jesus, ele deixou claro para a sua igreja como seriam os últimos acontecimentos, o que sucederia, porque Pedro, Tiago estavam curiosos, porque Jesus olhou para o templo e disse: olha, não ficará aqui pedra sobre pedra. Então Pedro e Tiago depois chamou Jesus no canto e falou: mestre, quando e como sucederão estas coisas? Pedro queria saber como vai ser, como saberemos que será esses últimos dias, como saberemos que chegará essa hora onde o mundo expressará que o Senhor está perto de chegar. Então Jesus disse para eles: olha, preste atenção, uma coisa que vocês precisam saber é que o Filho do Homem, ninguém, nem os anjos no céu, sabe. Estou resumindo, porque Jesus falou outras coisas, com certeza. Estou resumindo dentro do texto. O dia e a hora, irmãos, Jesus deixou bem claro: ninguém sabe. Hoje, eu e você olhamos, não só hoje, mas ao longo da história, muitos homens e mulheres tentaram marcar a data e falar: olha, Jesus vai vir nessa data. Uma delas foi Ellen White, dos Adventistas. Depois vieram os testemunhos de Jeová lá no século passado, século 20, dizendo: em tal data o Armagedon acontecerá. E prepararam-se então notícias por todas as partes, anunciaram uma data. E o que aconteceu? Jesus não voltou. Por quê? Porque o homem tenta fazer com que as coisas aconteçam da maneira dele, mas o dia e a hora da vinda de Jesus está totalmente no conselho de Deus.
Deus sabe quando Ele vai voltar. Deus sabe quando Ele virá buscar a sua igreja. Deus sabe quando a porta lá no céu vai se abrir para Ele descer aqui, para resgatar o seu povo escolhido. Porém, irmãos, Ele deixou claro os sinais, os acontecimentos que deixariam claro que esse momento estava prestes a acontecer. Ele falou antes desse versículo que haveria guerra entre as nações, reino contra reino, nação contra nação, pai mataria filho, filho mataria o pai, e a igreja seria aborrecida por todas as pessoas, ou seja, todos odiariam o evangelho pelo Cristo que contém nessa mensagem, todos odiariam a igreja por estarem fazendo a vontade de Deus. Irmãos, a igreja genuína desde os primórdios sempre será perseguida. Por quê? Porque o reino deste mundo não é o reino de Deus. O reino deste mundo é regido pelo príncipe das trevas, que já está julgado, e ele incentiva milhares de almas a odiarem aquilo que ele odeia, que é Cristo. E aonde está Cristo na terra? No coração de cada filho de Deus que crê no nome de Jesus. É por isso que uma das grandes características de uma igreja verdadeira é o ódio contínuo de Satanás. Por isso você não pode estranhar a perseguição, você não pode estranhar as provações, você não pode estranhar as aflições, você não pode achar algo absurdo, algo que um pecado que você cometeu, pelo diabo está na tua cola querendo te derrubar todo dia. Não. A razão de tudo isso é que você, irmão, é um cidadão do céu. Você, meu irmão, tem o Espírito de Deus na sua vida. Você, minha irmã, está entre aqueles que ouvirão a trombeta soar. Aleluia. Glória a Deus. Só que nos últimos dias isso seria mais intensificado. Se você olhar para a história do século 21, o século 21 começou, irmãos, com catástrofes jamais vistas na natureza, terremotos e tsunamis como nunca houveram antes na história. Depois começou-se então um auge da perseguição entre 2014 e 2017, um levante dos muçulmanos radicais indo matar crente em todas as áreas do Oriente Médio, uma perseguição avassaladora, uma terribilidade completa, a igreja sendo perseguida e morta, e continua sendo até os dias de hoje. Tudo isso acontecendo. Depois, irmãos, começou uma ascensão avassaladora de falsos mestres e falsos profetas. E aqui eu quero chamar a tua atenção. Uma das coisas que Jesus mais disse é: não vos enganeis. Cuidado para que ninguém vos engane. Por que Jesus falou isso? E aqui eu quero trazer à memória o que Jesus disse. Olha, esses falsos profetas farão tão grandes, diz assim Mateus, sinais e prodígios, que se possível fora, enganaria até os escolhidos. Ou seja, os sinais dos falsos profetas seria algo tão absurdamente creível, que você olharia e dizer: não tem como, isso é um prodígio, isso é um milagre tão grande, como Deus não vai fazer isso? Mas era obra do diabo, mas é obra do engano. Ou seja, tão grande. Quem falou isso? Jesus. O próprio Cristo deixou claro. Vão ser coisas tão absurdamente convencíveis, que te convence, que você olha assim e vai dizer: isso não é obra de mágica, isso não é obra de homem, isso é obra sobrenatural, isso só pode ser de Deus. Mas Jesus está dizendo: cuidado para que você não seja enganado. E como eu e vocês discerniremos entre o que é falso e o que é verdadeiro, meu irmão? Jesus disse: o fruto você vai conhecer por onde, irmão? A árvore, você vai conhecer por onde? Pelo fruto. O homem pode pregar bonito, pode fazer milagre, mas se é um prostituto, mas se o dinheiro é o centro da sua vida, você sabe, eles não são de Deus. Se a pessoa diz que Cristo é o centro da sua vida, mas o caráter é completamente imundo, corrupto e depravado, como estará nele o Espírito Santo da verdade?
Então o sinal nem sempre virá de Deus. Os prodígios nem sempre significam que Deus é na vida de alguém. Só que olha, irmãos, eu já falei isso aqui. Toda vez que Jesus fala de falsos mestres, Jesus fala de multidões. Já reparou isso? Toda vez que Jesus fala, e surgirão muitos falsos profetas que enganarão a muitos, e muitos seguirão as suas dissoluções. Mas por quê? Porque, irmãos, o que o falso profeta normalmente oferece? Ele oferece dinheiro, ele oferece prosperidade, ele oferece saúde, ele oferece um êxito no mundo pelo qual eu e você somos chamados por Cristo a estarmos completamente mortos para Ele. Quem não quer ser próspero? Quem não quer ter saúde inabalável? Quem não quer ter muitas casas, muitos carros? Quem não quer ter o melhor salário, ter uma empresa que prospera para todo lado? Quem não quer as coisas que o mundo oferece? Isso é o que o falso profeta oferece. Então as grandes massas, as grandes multidões, elas vão atrás disso. Por quê? Porque elas encontram no que o falso profeta oferece a realização dos seus interesses pessoais. Aonde vemos isso? Jesus fazia milagres, Jesus multiplicava pão, Jesus fazia coisas maravilhosas. E o que aconteceu com Jesus? Uma multidão esteve com ele. Aleluia! Uma multidão, nossa, uma multidão está seguindo Jesus. Deus é com ele, ele faz maravilhas. Vai lá, leva o enfermo, leva o endemoniado, leva o faminto, nele você vai encontrar milagre. Mas quando Jesus começou a apertar as coisas e chamar a multidão para um arrependimento e um relacionamento verdadeiro com ele, o que aconteceu com a multidão? O que aconteceu com a multidão? Essa palavra aí é muito dura. Não dá para te seguir não, sinto muito. Como se isso não bastasse, diante de Pilatos, da multidão, quando Pilatos olhou e disse: Cristo ou Barrabás? A mesma multidão disse o quê? Solte a Barrabás. E o que eu vou fazer deste aqui? Crucifica-o. As multidões tendem a seguir os falsos profetas, porque os falsos profetas lhe oferecem o que seus corações desejam. É por isso que quando lá em Jeremias, homem de Deus, se levantou para pregar e profetizar, todo mundo começou a odiar Jeremias. Até Jeremias começou a se odiar, porque, Senhor, a mensagem é só destruição. É só violência e destruição. Até Jeremias começou a se constranger com o peso da sua mensagem, que a multidão não queria ouvir. Mas quem a multidão estava ouvindo? Os falsos profetas que diziam: não, Nabucodonosor não vai invadir Israel. Para, isso é mentira, porque Deus está conosco. Até que a Babilônia cercou e sitiou Jerusalém, e aqueles muros ruíram em chamas e desgraça, porque a multidão preferiu os falsos profetas. Por isso não se engane quando uma multidão estiver por aí seguindo homens que não falam a verdade. Mas Jesus disse: ninguém vos engane, porque eu já estou avisando vocês de antemão. O dia e a hora ninguém sabe. Então, como eu e você, irmãos, somos chamados por Jesus a nos portarmos no tempo presente. Versículo 33, lê comigo, por favor. Olhai, vigiai e orai. Aonde está o seu olhar? Para onde está o seu olhar? Olhar é colocar os seus olhos fixos no autor e consumador da fé. Aleluia. Olhando fixamente para Ele. Por mais que o mundo inteiro tente colocar propostas, distrações, enganos e mentiras,
é continuar olhando para Ele e aguardando firmemente a sua palavra, que não muda, que não sofre variação, que não altera nem perece com o passar dos anos e do tempo, porque é a palavra do autor e consumador da nossa fé. A igreja precisa jamais deixar de olhar para aquele que comprou a nossa alma com seu sangue, e que João olhou para ele, aquele cordeiro imolado que estava no meio do trono, além dos querubins, além dos anciãos e toda a multidão de milhares adorando ao que está sentado no trono e ao cordeiro. A Ele a glória, o poder, a sabedoria e o conhecimento pelos séculos dos séculos. A igreja do Senhor, para aguardar Jesus, ela deve continuar olhando para Ele. E olhar para Jesus significa ter Ele como tudo da sua vida. Olhar para Jesus significa ter Ele como de fato o Senhor e Rei dos reis do teu coração, o grande Rei das suas emoções, sentimentos, decisões e vontades, o condutor dos seus passos, o guia dos seus caminhos, o autor dos seus pensamentos, o promotor das suas decisões, aquele que te guia em todas as coisas. Olhar para Ele é isso, é estar atento, é dizer: Senhor, eu te aguardo, estou te esperando, estou ansiando pela tua vinda. É por mais que os dias sejam bons ou difíceis, tenha bonança, tenha guerra, tenha fome, tenha escassez, ou tenha multidão de alimento na despensa, é dizer: nada disso vai alterar. O que é mais importante para mim é Jesus, meus olhos estão nele, estou esperando por Ele. Glória a Deus. E a igreja que está olhando para Jesus, ela começa então a perceber que Cristo está agindo na história, que Cristo está agindo na criação, que Cristo está agindo na sociedade, que tudo está acontecendo de acordo com Ele diz. Ou seja, aquele que está com os seus olhos em Cristo, que conhece as palavras de Cristo, estão percebendo os passos de Cristo, os movimentos de Cristo na criação, e entende: Ele está chegando, a hora está próxima, o dia está chegando, eu preciso vigiar, porque eu estou olhando para Ele, e eu sei que Ele me disse que os que olham para Ele jamais ficarão confundidos. Então, nessa perspectiva de olhar para Cristo, ao mesmo tempo que eu estou olhando para Ele, eu estou vigiando. Irmãos, Jesus falou para um público que não tinha drone, não tinha câmera, não tinha sensor, não tinha nada dessas tecnologias hoje que você pode dormir, que o alarme vai tocar se alguém mexer lá nas suas coisas. Não tinha nada disso. Naquela época, a vigilância precisava-se que a pessoa que estava vigiando a propriedade precisava ficar como? Acordada, atenta. Se ela dormisse, o que acontecia? Já era. Então era preciso um posicionamento firme para se manter de pé. Agora, você vai ficar acordado com um sono pesando sobre você, se aquilo pelo qual você está vigiando não tem valor? Eu creio que não. Eu não creio que você ficaria acordado a noite inteira à toa. Eu não creio que você vai falar: vou perder meu sono para nada. Não. A pessoa, ela vai ficar acordada e desperta quando ela entende que aquilo que ela está fazendo é extremamente importante, é extremamente imprescindível, que ela não tenha outra opção a não ser ficar em vigilância. Quando seus olhos estão em Cristo,
e o seu coração está cheio do Espírito Santo, irmãos, ele te dá essa certeza, ele te dá esse sentimento de eu estou chegando, eu estou chegando, eu estou chegando. E você percebendo os sinais e acontecimentos espalhados por todas as partes, te dá esse ânimo e motivação. Eu preciso vigiar, eu preciso ficar atento, eu não posso dar o luxo de dormir e perder de vista o amado da minha alma. Eu preciso ficar na posição. É igual Neemias. Sambalate e Tobias criaram uma conspiração contra ele. Mas o que ele estava fazendo? Numa mão, a colher de pedreiro. Na outra ele estava com o quê? Com o quê? Com uma espada. Eu vou trabalhar para Jesus, mas eu estou vigiando. O inimigo pode vir, mas eu estou preparado para ele também. A igreja do Senhor, ela precisa vigiar. Por quê? Porque todo tempo somos, irmãos, assediados pelo diabo, por meio de tentações, propostas, enganos, mentiras. O mundo promove isso intensamente, através das redes sociais, através da sociedade, na escola, na faculdade, no trabalho, na rua, na vizinhança. Por todos os lados, irmãos, tem o diabo ali tramando contra a nossa alma. Mas bendito seja o Senhor, que guarda os seus fiéis, que guarda a sua igreja, que protege os seus amados filhos. E aqueles que estão vigiando, Ele esconde na sombra das suas asas. É por isso que entra então a terceira parte, a oração. E a oração, irmãos, ela se mescla de diferentes formas, porque do momento da oração participa a adoração, o louvor, a intercessão e o melhor de tudo, a intimidade com Jesus. Uma das características de uma igreja viva, que igreja que está caminhando com Jesus, ela tem prazer na oração. Mas um dos elementos mais cruciais, o maior alvo de Satanás, é tirar o crente da oração. Se tem uma coisa que Satanás está lutando exatamente agora contra mim e contra a sua vida, é para te afastar dos joelhos, é para te afastar do momento a sós com Deus, no secreto. Porque ele sabe, o quanto menos o crente ora, mais suscetível às tentações ele fica. Quanto menos o crente ora, menos ele começa a perder a percepção da realidade da vinda de Cristo. A sua alma começa a ficar relaxada, os seus pensamentos começam a desfocar e oscilar entre pensamento cristão e pensamento mundano. O crente, quando deixa de orar, ele percebe a carne ficando cada vez mais forte, cada vez mais desejando coisas que ele não desejava mais, que ele pensava que tinha morrido. Por isso o grande alvo de Satanás é te afastar da comunhão com Deus, é te afastar da oração. Quanto menos oração, mais suscetível e frágil ficamos diante das batalhas contra o diabo. Mas o crente que ora, oh glória, não tem lugar melhor para se estar do que com Deus em oração. Como disse o salmista Davi, vale mais um dia nos teus atos do que 1000 em qualquer outro lugar. Como disse um servo de Deus chamado David Branham, Senhor, 1 hora contigo excede todos os prazeres deste mundo. Não há filme, não há Netflix, não há relacionamento, não há nada que se compara a 1 hora com Deus em oração. A 1 hora, 30 minutos, não importa, é com Deus em oração. Se você estiver em oração de verdade, você vai saber, porque ali Deus se manifesta, ali a glória de Deus se manifesta, como Jesus disse, quando você for orar, vai para o secreto, e lá no secreto, o Pai que vem em secreto, Ele vai te recompensar. Foi uma ordem de Jesus, e essa foi a marca desde o começo da criação até os últimos dias.
é a marca de um crente genuíno. Ele ama e tem prazer em estar a sós com Deus em oração. E até no dia em que ele não tem força, ele percebe o céu atraindo, o céu chamando, a mão de Deus dando aquele empurrão santo para você ir lá falar com ele, seja no trabalho, seja na escola, seja na rua, seja no ônibus, seja no veículo, seja no quarto, seja na sala, seja na cozinha, mas ele te chama para conversar com ele. Como anda a sua vida de oração com Deus, irmão? Orando com os irmãos é imprescindível, com certeza. Mas precisamos ter oração em casa. Precisamos dobrar nossos joelhos em casa também. É lá e aqui. Aqui vai refletir lá e lá vai refletir aqui. Se você ora em casa, você não vai chegar no culto distraído, jogando conversa fora. Se você ora em casa, você vai chegar aqui esperando o céu se manifestar, o poder de Deus se manifestar. O seu coração vai vir aqui só focado em uma coisa: a glória de Deus, o Espírito Santo, o poder de Deus, a manifestação da sua glória. E quando você ora aqui também, você espera chegar em casa e dizer: olha, enquanto eu estava aqui eu tenho certeza, Deus visitou minha casa. E quando você chegar em casa, você espera chegar lá como? Com a presença, com a glória, com a boa mão de Deus operando no meio da sua família, no meio da sua parentela, na vida dos seus filhos, na vida do seu cônjuge, na vida da sua vizinhança, porque você sabe que ali na oração Deus opera grandes coisas. Olhai, vigiai e orai, porque não sabeis quando chegará o tempo. É como se um homem partindo para fora da terra deixasse a sua casa e desse autoridade aos seus servos e cada um a sua obra, e mandasse ao porteiro que vigiasse. Olha que coisa tremenda. É como um homem que saindo deixa a responsabilidade para os seus servos. Só que olha o que ele vai dizer, que ele deixa o quê? Uma obra. Ele é bem específico. A igreja não vai ficar esperando Jesus olhando para cima. Como que a igreja vai esperar Jesus? Trabalhando na seara e na vinha do Senhor. Uma igreja que realmente anseia pela vinda de Cristo é uma igreja que trabalha por Cristo até que Ele venha. Ah, irmão, estou esperando a vida de Jesus, mas não vem para o evangelismo, não vai para uma visita, não ora por ninguém, não prega para ninguém. Tem alguma coisa errada. Por que, Samuel? Porque Jesus disse: é necessário que o Evangelho chegue a todas as nações, e o Evangelho seja pregado em todos os reinos, então virá o fim. A igreja do Senhor é chamada a colocar a mão no arado, e ela sabe, porque Jesus disse lá em Lucas 9: aquele que põe a mão no arado e olha para trás não é apto para o reino de Deus. A igreja que vai ser arrebatada, que vai ressuscitar quando a trombeta soar naquele grande dia, será uma igreja que vai suar e dedicar a sua vida ao serviço do Rei da Glória. Glória a Deus. E essa, irmãos, é uma característica que está se perdendo nos dias de hoje. Que Jesus disse que nos últimos dias os homens seriam amantes de si mesmos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus. Ou seja, estou nem aí para essa obra, eu vou viver minha vida, eu vou alcançar os meus objetivos, os meus próprios sonhos, aquilo que eu quero, porque isso é o que vale a pena. Não consulta a Deus, não pergunta se é a vontade de Deus,
mas ora para que Deus abençoe aquilo que ela mesma planejou para ela mesma. Pensa que Deus pode ser usado e manipulado para agradar a ela mesma. Por isso que Jesus diz: o que tens em mãos, para quem será? Louco, hoje mesmo pedirão a tua alma. O que aquele homem estava fazendo? Eu vou juntar tesouro, vou juntar minha fazenda, vou vender, vou ficar mais rico ainda. E Jesus: louco! Hoje mesmo pedirão a tua alma. O que tens em mãos, para quem será? Igreja do Senhor, Jesus Ele foi, ascendeu aos céus, mas Ele deixou uma obra para cada um de nós realizarmos até que Ele venha. A igreja do Senhor é chamada a viver Jesus, a pregar Jesus, a orar uns pelos outros, a trabalhar incansavelmente, não na força do nosso próprio braço, mas no poder que vem lá do alto, sobre a noiva do Cordeiro. Irmãos, e prosseguimos adiante, frutificando mediante o poder e operação de Deus na nossa vida. Somos chamados a servir até que Ele venha. Aleluia. Como anda o seu serviço a Jesus? O que você tem feito com aquilo que Deus te deu para fazer? Mas aí, quem não está trabalhando, está vivendo de outra forma. Vamos ver? Vigiai, pois, porque não sabeis quando virá o Senhor da casa, se à tarde, se à meia-noite, se ao cantar do galo, se pela manhã, para que vindo de improviso não vos ache o que, irmãos? Versículo 36. Não vos ache dormindo. Quanta gente está dormindo nos dias atuais? O mundo inteiro, irmãos, carecendo de alguém que brilhe a luz do Evangelho genuíno. O Salgueiro, São Gonçalo, Rio de Janeiro, Brasil, precisando de homens e mulheres cheios do Espírito Santo que possam refletir outra vez a luz do Evangelho, a luz de Cristo, do Cristo genuíno, esse que não quer dinheiro das pessoas, esse que não diz que você tem que dar para receber, esse que voluntariamente nos amou e deu a sua vida, derramou o seu sangue e nos comprou para Deus, nos resgatou para sermos pertencentes dEle. Quantos estão dormindo, pegando os talentos, enterrando e vivendo como se Deus não fosse voltar? Como ouvi uma vez, estão vivendo como se fôssemos viver eternamente na terra, se esquecendo que um dia todos nós daremos conta a Deus em juízo de tudo o que nós fazemos, coberto e encoberto. O homem tendo conhecimento ou não tendo, Deus sabe de todas as coisas, e eu e você estaremos diante dele, prestando conta de tudo. Que Deus lhe conceda, irmãos, a bênção que deu ao apóstolo Paulo, quando ele já para ser morto, escreve a Timóteo: Timóteo, combati o bom combate. Aleluia. Terminei a carreira e guardei a fé. Aleluia. Que Deus lhe conceda a bênção de você viver os seus dias trabalhando para o Cordeiro, servindo ao Cordeiro, gastando-se e permitindo que Ele te gaste na seara e na vinha do Senhor, fazendo de você um instrumento dele para a vida, perdão e salvação daqueles que não conhecem a Jesus e edificação da igreja. Mas que Ele não te ache dormindo. Porque ai de nós, se naquele dia Ele nos encontrar dormindo. Senhor, eu estava na Tua igreja. Senhor, eu participava do coral.
Aos domingos, eu sempre estava lá. Senhor, eu profetizei no teu nome. Senhor, eu até tinha a Bíblia ali em casa. Deixava ela aberta lá no carro e na estante, no Salmo 23. Jesus, ele é tremendo, porque ele vai dizer para esses homens que não faziam a vontade de Deus, ele vai dizer: e lhes direi abertamente, ou seja, de uma forma que todos vão ouvir: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, eu nunca vos conheci. Por quê? Porque por mais que usaram o nome de Jesus, entre aspas, por mais que fizeram coisas em nome de Deus, o real prazer dos seus corações era a iniquidade. E por mais que conheciam o poder que Deus dá, eles não conheciam o dono do poder, que era Jesus. Mas você, irmão, você e eu somos chamados hoje a continuar acordados, a continuar olhando para Jesus, a continuar vigiando. Samuel, mas parece que nada está acontecendo, a promessa parece que está se demorando. Não importa o tempo, não importa a hora, vou ficar na brecha, na torre de vigilância, olhando para o Cordeiro, aguardando a sua vinda, porque Ele cumpre a sua palavra, Ele é fiel e Ele não muda, não há variação, nem dúvida naquilo que Ele faz e age, e promete. Glória a Deus. Então fala aí para o seu irmão: fica acordado. Fala para ele: fica acordado, porque o dia e a hora está chegando. Jesus está chegando. E as coisas que vos digo, digo-as a todos: vigiai. Aleluia. Jesus disse tudo isso porque quer que aqueles pelos quais Ele morreu e ressuscitou estejam com Ele nas bodas do Cordeiro, o adorando pelos séculos dos séculos. Isso significa que é você e eu, pecadores que Ele decidiu amar e salvar. Amém, meus irmãos? Vamos pôr de pé em nome de Jesus.